Então tá bom, seja bem-vindo, né. Vamos ver Muito se a gente obrigado, aproveita bastante aí, aprender um pouco obrigado, mais e pôr em prática o que a gente tem estudado sempre. com certeza. Eu sou muito grato, não só a você, a todos, né, por fazer parte desse grupo, e em especial por esse curso. Realmente muito bom, você é um servo fiel do Senhor, assim, e usado, capacitado e usado pelo Senhor, Amém, que Deus seja louvado por isso, né. hoje e sempre. Então acho que já está na hora de só esperar a ordem do Marcos aí para a gente começar então. Pois eu dou Ok. Então, por Claro, favor, irmão Fernando, pode orar para a gente. claro. Curvemos as nossas frontes em reverência ao Senhor. Querido amado Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor amado. Que os céus e a terra proclamem a tua glória, hoje e para todos sempre. Amém. Somos gratos, Senhor, por mais um dia de vida. Um dia vivido e vencido sob os teus cuidados, sob tua proteção. Também te agradecemos, Senhor, por estarmos todos com saúde, todos em paz, nossos familiares estarem em paz na medida do possível. E pedimos força, Senhor, para suportarmos as dores que com certeza virão para frente. Mas com o Senhor somos mais que vencedores. Amém. Abençoa, Senhor. Abre nossas mentes, nossos entendimentos, Senhor amado. Carecemos muito de Ti, carecemos de discernimento, discernimento da Tua palavra. Mas não só que entendamos, Deus amado, é necessário que pratiquemos. Não só ouçamos e entendamos, mas coloquemos em prática em nossas vidas. Pedimos essas bênçãos e agradecemos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém. Meu cordial boa noite a todos os que estão conosco nesse momento da transmissão. E bom dia para aqueles que acessarem esse material durante o dia. O nosso objetivo é que, como instrumentos na mão de Deus, a gente possa contribuir no seu crescimento espiritual, no que está relacionado ao Apocalipse. Nós estaremos estudando hoje a segunda lição e já tivemos duas reuniões anteriores às lições a título de introdução, né? Aborda mais ou menos o que a gente vai passar no primeiro slide. Nós vamos dar início agora, eu vou colocar o PowerPoint para nos auxiliar e vamos ver o que a gente vai aprender hoje, né? Vai ser um tema muito interessante. Eu convido vocês que participem comigo agora nessa mudança aqui, né? Essa é a nossa apresentação inicial, é uma vinheta, alguns símbolos do Apocalipse, né? As pessoas, o mundo em geral, vê o Apocalipse de maneira assombrosa, né? Isso é a obra de Satanás, né? A primeira lição foi o Apocalipse, o livro aberto. Ele quer que ninguém saiba, né, o que está contido no livro do Apocalipse. E principalmente porque o tema de hoje é Cristo, o personagem central do Apocalipse. Satanás não quer que ninguém conheça Cristo, né? Se as pessoas tivessem a consciência de que o conhecimento de Cristo é questão de vida ou morte e de vida eterna, elas buscariam mais conhecer sobre a pessoa de Cristo, né? O mistério que envolve a sua encarnação e, sobretudo, o sacrifício dele na cruz, que culminou, né, com o pagamento dos nossos pecados. Ele, quando voltar, né, ele vai separar as pessoas, os que ele conhece e os que ele não conhece, separando da seguinte forma, né? Vocês foram meus amigos, né? E fizeram o bem para aqueles pequenininhos. Quando fizeram o bem aos pequenininhos, a mim o fizeste. Em contrapartida, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, um grande grupo, a grande maioria da humanidade desconhece a Jesus por falta de interesse, de proposta, se recusam a conhecê-lo, quando o conhecimento de Jesus
significa o ingresso para a vida eterna. Então, nós vamos, aqui nessa tela, eu já coloquei aqui como Cristo sendo o personagem central do Apocalipse. Ele deve ser o personagem central do Apocalipse, deve ser o personagem central do mundo, o personagem central do universo, mas que ele seja principalmente o personagem central do seu coração. Do contrário, o seu sacrifício para você será em vão, se você não o colocar como personagem central da sua vida. Outra palavra que está aqui em destaque é a palavra kenosis. Kenosis significa o processo de esvaziamento de Cristo. Para você compreender o sacrifício de Cristo, você precisa entender, assim como aqueles discípulos entenderam sobre a pessoa de Cristo, quando ele explicou para eles, ali naquela curta viagem, no caminho, na estrada de Emaús, os discípulos tinham acompanhado Jesus por 3 anos e meio, mas aqueles 2 discípulos em especial tiveram um privilégio, né? Jesus discorreu a Bíblia da época, que é o Antigo Testamento, e ele falou tudo que os profetas falavam a respeito dele. E a mente daqueles discípulos foram sendo abertas, né? Eles sentiram uma alegria enorme que ardia o seu coração. É o que eles comentam entre si, né? No momento posterior. Então, nós vamos avaliar da seguinte forma. Jesus, ele era o Deus, ele é Deus, né? E ele já existia desde a eternidade. Ele estava com o Pai, ele era Deus, e tudo o que foi feito através dele, para ele e por ele, né? Em que sentido? Jesus é o arquiteto, né, de todo o universo. Tudo que foi criado no princípio foi criado por Jesus. E Jesus, então, ele passou por um processo de esvaziamento, né? O que significa a palavra kenosis. A gente não dá para fazer uma ilustração agora, porque faltou um pouco do tempo que a gente deveria se preparar. Então, eu posso fazer essa ilustração em outro momento. Mas você pode imaginar a ilustração eu apenas mencionando. Eu me lembro quando eu era um garoto, eu nasci num berço adventista, então eu era um garoto e eu conhecia uma ilustração que era usada com um boneco de madeira e dividida em partes, né? Aquele boneco representava a estátua, né, que Daniel descrevia. Os pregadores pegavam aquelas estátuas e iam explicando. Eu achava incrível aquilo, né? Depois surgiu um novo movimento, uma mensagem se tornou a mensagem da salvação pela graça. E a ilustração era um copo de água, a água transparente, límpida, e então o pregador adicionava àquela água um corante vermelho. E ele apresentava a seguinte explicação: enquanto a água estava pura, é a vida do cristão após a conversão. E o pecado é o corante vermelho. Ele vai sendo adicionado, porque ninguém consegue viver sem pecar. Nós pecamos por pensamentos, palavras e ação, né? E quando isso acontece, nós precisamos de um Salvador. E então, naquela ilustração, ele pegava um crucifixo e na base do crucifixo tinha um reagente que quando ele mergulhava na água do copo, aquela água voltava novamente a ficar limpa. Então, na ilustração ele falava, isso aqui é a graça de Cristo atingindo você. E você se torna novamente puro diante de Deus. Esse é o processo que Jesus fez. A ilustração para essa aplicação desta noite, seria um copo de água cheio pela boca e você pode ir tomando aos poucos. Você vai perceber que a água vai diminuindo até que ela desapareça totalmente. Então, a kenosis mostra Jesus se esvaziando
de maneira gradativa, assim como o copo de água que você vai tomando aos poucos. A primeira a autenticação do esvaziamento de Jesus foi quando ele estava tomando o formato de anjo, né? Jesus lá no céu, ele era o arcanjo. E ele nunca mais vai perder essa qualidade de arcanjo. Esse era o primeiro processo de esvaziamento. Satanás se rebelou contra Deus não porque ele questionou a autoridade de Deus, mas ele questionou o fato de ter que adorar um outro que era semelhante a ele. Então, num determinado momento, o Senhor Deus, Pai, convocou todos os anjos, sentou Jesus no trono junto com ele e explicou qual era a situação. Ele falou: esse anjo aqui que vocês estão vendo, o arcanjo Miguel, ele se parece com você, mas ele não é um de vocês. Ele é o criador de vocês. Então vocês devem a ele toda a honra e toda a glória. E na História da Redenção, o livro História da Redenção, escrito por Ellen White, ela descreve essa cena e diz que Satanás se inclinou diante de Jesus, mas o seu coração não admitia aquilo. O mesmo aconteceu com Judas, que já estava entregando seu coração para Satanás, o mesmo sentimento, né? De revolta e de discordância pela atitude de humildade de Jesus. Depois o Senhor Jesus desceu, falou com Abraão, falou com Moisés, né? E ele teve vários estágios até se tornar homem. E Jesus se tornou homem e sofreu a pior de todas as mortes. Depois ele subiu ao céu e foi novamente glorificado. A sua prova de amor é tão grande que até hoje ele vai viver, hoje e pela eternidade, condicionado a um corpo humano. Glorificado, porém, condicionado a um corpo humano. O que é muito menor do que a glória que ele tinha, né? Então Jesus recebeu toda a honra e toda a glória de Deus depois que ele retornou ao céu. Mas o processo é esse. Ele, o Deus Todo-Poderoso, se esvaziou e se tornou um homem. Enquanto ele esteve aqui como homem, ele era exatamente como um homem mesmo. Sofreu todas as dores que um homem sofre, as vergonhas, o sofrimento, tudo ele passou semelhante a nós. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Então, é a prova de amor maior dele, que ele fez por nós, é o fato de ele se condicionar a um corpo humano. Para você ter apenas uma pálida ideia do que significa isso, se eu propus para você fechar os olhos por alguns segundos, você iria experimentar a experiência de um cego. E você faria isso voluntariamente, se você aceitasse o desafio. Agora, o Senhor Jesus aceitou o desafio de se tornar um homem e ele nunca mais vai deixar isso. Isso é a prova de amor. Um Deus eterno, poderoso, onipresente, onisciente, não está exercendo a onipresença para ficar provando o seu amor por toda a eternidade. É algo extraordinário. Esse amor é incompreensível por isso. Há muitas coisas a dizer sobre Cristo, mas na questão do esvaziamento, a parte principal de entender é esta: compreender o esvaziamento de Cristo. Isso está descrito porque foi muito bem compreendido por Paulo, né? Paulo ele descreveu esse processo, né? Ali aos Filipenses e aos Colossenses, quando ele fala do esvaziamento e também da glorificação novamente. Então vamos ver o que nós deixamos separado aqui relacionado ao Apocalipse. O personagem central do Apocalipse é Cristo e ele atua através de nós, né? Qualquer pessoa que esteja cheia do Espírito Santo e aceita a direção dele na sua vida, ele desempenha o trabalho que Jesus desempenhou aqui, cuidando dos necessitados, socorrendo, auxiliando, inspirando e sendo uma luz para quem está em treva. Então esse é o nosso desafio, porque nós somos cristãos
Sendo nós cristãos, devemos fazer o que Cristo fazia, porque somos seus discípulos, né? Seus seguidores. Conhecer o personagem central do livro faz ele se tornar mais agradável para nós, né? O mesmo ocorre com o Apocalipse. A palavra Apocalipse, como nós já descrevemos em outra reunião, significa revelar, descobrir, né? O oculto que foi revelado. Não há dúvida de que Jesus é o personagem central do Apocalipse. Neste livro, um dos temas principais é a adoração que todo o céu e todo o universo prestam ao Senhor Jesus. Está ali no versículo 1 do capítulo 1, né? A apresentação do livro, né? A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou a João, seu servo. Foi determinado que João escrevesse tudo o que visse e enviasse às 7 igrejas. Jesus é identificado no Apocalipse por 38 nomes e títulos diferentes. Nos primeiros 3 capítulos é mencionado 137 vezes. Em todo o livro existem 250 referências a ele. Como descreve o Apocalipse a grandiosidade do nosso Senhor Jesus? Uma das primeiras visões referente à pessoa de Jesus é que ele está no meio dos candeeiros e detém em sua mão 7 estrelas. Vamos ver o texto a partir do versículo 13 do capítulo 1 até o 16. Acompanhe comigo a leitura. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, só fazendo uma pausa aqui. Nós mencionamos na segunda reunião sobre a palavra, né? A relação com o texto. E vimos ali que há um costume coloquial para várias coisas que está na Bíblia. Mas entendendo isso, vamos avaliar só uma coisa. Para os judeus, a filiação era a coisa mais importante. A pessoa só recebia um nome significativo depois que ele fazia alguma coisa na família. Aí a família dava um nome para ele. Então, enquanto a pessoa não tinha um nome, ou se ela tivesse nascido com algum defeito físico, algum problema de saúde, que ela não pudesse se destacar em algum feito, ela não recebia um nome. Então, ela ficava com um título, né? Bartimeu, por exemplo, Bar Jonas, significa o quê? Filho de Timeu, o primeiro caso, e filho de Jonas, o segundo caso, né? E é dessa forma que as pessoas criavam personalidade, né? Então nós vamos ver Bar-Rabás, né? Também era um filho de um rabi, e entre outros tantos, né? São muitos que aparecem na Bíblia. E quando você vê também a genealogia escrita nos primeiros livros, né? Nós vemos que eles mencionam o nome do personagem e que ele era filho de alguém, né? A filiação era algo muito importante. Por quê? Quando alguém, por exemplo, o cego, clamou por Jesus ali em Jericó, na estrada de Jericó, e falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não estava reconhecendo Jesus como um dos filhos de Davi. Ele estava dizendo que Jesus tinha misericórdia dos mendigos, assim como Davi teve de Mefibosete, por exemplo. Então, ele clamou por essa qualidade de Jesus. Ele sabia, ouvia falar que Jesus era misericordioso com os desvalidos, né? Então, quando um judeu falava filho do homem, ele está dizendo que este é um homem verdadeiramente. Então, Jesus, ele teve 2 títulos, né? De filho do homem e filho de Deus. Então, os judeus que mencionaram ele como filho de Deus, reconhecem ele como um Deus. E os que o chamam de filho de homem, reconhecem como homem. O próprio Jesus fala que vocês verão o filho do homem. Era como os judeus o tratavam, né? Os fariseus, eles não queriam admitir a divindade de Jesus. Então Jesus falou assim: mas vocês verão o filho do homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Vamos prosseguir a leitura, então. Vou voltar no início, porque eu acabei fazendo esse adendo, né?
E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito, com um cinto de ouro, a sua cabeça, cabelos eram brancos, né? Como a lã branca, e como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a de muitas águas. Então esse texto de Apocalipse descreve Jesus de maneira grandiosa, né? Reluzente, com os olhos como chamas de fogo e com uma voz tremendamente poderosa, né? Como de muitas águas. Nós já vimos que a água significa multidão, povos. Então imagine a voz, quando ele abre a sua boca para falar alguma coisa, é o barulho de uma multidão de povos gritando, né? Imagina uma cena semelhante a um estádio de futebol, né? Na nossa atualidade, né? E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então Jesus glorificado aqui é algo extraordinário, né? Brilhava os pés, as mãos, o rosto como o sol. Imagina, você não consegue fitar o sol. Então é muito poder para um ser só, né? Como eram os seus olhos, né? Detalhadamente, né? Como chamas de fogo. Na escuridão, com os astros tudo destruídos, né? Abalados, a terra estará em trevas. Quando o Filho do Homem vai aparecer, também será com esse olhar, né? No fogo, você não consegue desviar o seu olho. Se você está no escuro, você não consegue se desviar da luz de um fogo, né? Você fica atraído e não consegue se desviar. Assim é os olhos de Jesus, né? E como eram os seus pés? Semelhante a um latão reluzente ou polido, né? Refletia a luz. O profeta Daniel também descreve a magnificência do Senhor Jesus. Como nós já vimos, o Apocalipse é a revelação de Daniel também. Veja só a semelhança nesse texto. Está em Daniel 10, versículos 5 ao versículo 9. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus ombros cingido como ouro fino de ufaz. E o seu corpo era semelhante à turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então aqui, a voz de uma multidão, lá em Apocalipse, que já tinha explicado que água eram povos e uma multidão, no Apocalipse já descreve como água, né? Fazendo uma referência a esse texto aqui de Daniel. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, contudo, cair sobre eles um grande temor. Caiu sobre eles um grande temor e fugiram. Escondendo-se, fiquei, pois eu só, e a contemplar esta grande visão. E não ficou forças em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção. E não tive força alguma, contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre meu rosto, num profundo sono, como meu rosto em terra. Daniel ficou aterrorizado, né? Quem é o único ser de todo o universo capaz de abrir o livro dos 7 selos? E Daniel começou a chorar, né? Diante daquela cena que não tinha ninguém que pudesse abrir. Daniel não, João, né? Não que pudesse abrir o livro. Está em Apocalipse 5, versículos 6 a 7. 6 a 9. Diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Esta cena aqui
explica um pouquinho sobre os 7 espíritos, os 7 anjos. Os 7 espíritos são a forma com que o espírito trabalha nas 7 igrejas. Nós vamos ver ainda os períodos das 7 igrejas e como o Senhor Deus trabalhou entre elas, né? O Espírito Santo trabalhou de forma ativa e personalizada. Em cada igreja tinha características diferentes. E os que responderam bem mereceram elogio. Os que responderam mal também receberam condenação. Então há um alerta e um conselho, né? E que todos se voltem para a promessa feita no Apocalipse, né? De estudar, de rever, de buscar a orientação divina. Então veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem estava assentado no trono? Deus Pai. E o Cordeiro foi e tomou o livro com a finalidade de abrir os selos. Qual é a força motivadora que impulsionou o sublime sacrifício de nosso Senhor Jesus? Quando você pensa na cruz e imagina as últimas cenas, eu estive estudando recentemente, ainda estou concluindo agora o livro Desejado de Todas as Nações, especificamente sobre as cenas da condenação e da crucifixão de Cristo. É algo extraordinário, né? Ver que Jesus não precisava fazer o sacrifício se ele não quisesse. Ele fez isso por amor mesmo. Suportou toda injustiça, um julgamento injusto feito de maneira ilegal, sob influência de falsos testemunhos, interesse político, intrigas, ódio a ele, e ele pôde ver Satanás tomando conta do coração daqueles sacerdotes e daqueles políticos, né? Pilatos e Herodes, mas ele não voltou atrás de forma alguma, porque ele queria que essa mensagem chegasse até você. Ele suportou tudo por amor a você e a mim também. Meditando nos momentos decisivos de Cristo, nós vemos que ele realmente entendeu a necessidade de se entregar, porque ele sabia que sem sacrifício não havia remissão de pecados, né? Exemplo de humildade, amor e cuidado por os pequenos. Jesus, ele sempre exercitou esse cuidado pelos mais necessitados, pelos mais fracos, pelos mais dependentes, né? No caso das crianças também foi um exemplo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Foi através do sangue de Cristo que os nossos pecados foram apagados, né? Ele é a fiel testemunha e o primogênito. Outra questão idiomática também é ser o primogênito de alguma coisa, de alguma família, tem mais de um sentido. Para os judeus, o primogênito, assim como para nós também, é o primeiro filho. Ele recebia toda a carga, toda a bênção familiar e ele se tornava o patriarca e o sacerdote da família. Porém, o primogênito também tem um significado diferente. É aquele que dá origem ao que está acontecendo. Então, quando fala que Jesus é o primogênito da criação, foi que a origem da criação veio através dele, né? O primogênito dos que morrem também, ele morreu antes da fundação do mundo. O plano da salvação já estava traçado antes da fundação do mundo. Por isso ele é considerado o primogênito, né? As primícias dos que dormem, né? A morte de Cristo tem valor substituinte aos nossos pecados? Por que tem esse valor? Vamos avaliar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós não merecíamos vida, mas o Senhor Jesus deu a sua vida, porque ele tem vida em si, né?
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, a natureza de Cristo, a capacidade que ele teve de resistir ao pecado, o qualificou para ter a vida eterna. E como ele venceu a tentação e passou por todo o sofrimento, pagando preço na cruz, quando ele subiu ao céu, ele recebeu de volta todo o poder e toda a glória. A plenitude que Cristo de poder está com ele novamente. Ele só não exercita mais, por amor a nós. Mas o seu poder foi todo restituído a ele, né? Ele diz: todo o poder e toda a glória me foi dado. Porque, primeiramente, vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Estava previsto, né? E Paulo entendeu muito bem isso. Estava previsto e Jesus pagou, né? Segundo o que estava escrito. Qual é a origem de Jesus? De que fonte vem o seu poder? Alguns indagaram: com que autoridade o Senhor fala? Qual a sua natureza antes da encarnação? Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus declara claramente aqui, né? Ele já existia muito antes que o mundo existisse. E é com esta glória que ele queria ser glorificado novamente, né? Romanos 9:5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então reconhece a Cristo segundo a carne, mas ele é sobre todo Deus bendito e eternamente. Falta alguns segundos para encerrar, tá? Então nós vamos, se só faltam alguns segundos, nós vamos encerrar então, e a gente dá continuidade na próxima reunião, que será na quarta, né? Hoje é isso, quarta-feira. Então